essa manhã, que você possa abrir o seu coração. Eu quero falar antes disso, que na terça-feira, depois da oração da manhã aqui, às 9 horas, as irmãs que puderem, se puder ficar para ajudar a gente já fazer uma triagem das doações do bazar, ou as que não vieram na oração, mas puder vir para ajudar, a gente agradece, porque tem muita doação nova, muita mesmo. O quartinho está assim. Então, se a gente conseguir adiantar na terça, na quinta, o trabalho não vai ser tão pesado para as irmãs. Vamos orar para Deus falar com a gente. Senhor, como a Tua presença é linda, como é bom estarmos aqui. Eu sinto a leveza, o soprar do Teu Espírito Santo aqui nessa manhã. Que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, que ela encontre guarida nos corações, que ela traga transformação, mudança, despertamento. E eu me coloco debaixo da Tua total dependência, pedindo graça, pedindo unção, pedindo direção, pedindo revelação para ministrar a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema dessa manhã, muito obrigada, é tempo de despertamento. Tempo de despertamento. E é algo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, que Deus tem falado aqui, também nas últimas reuniões. E na terça-feira eu falei sobre isso, e além sobre esse exemplo que eu vou dar. Aí ela repetiu na quarta-feira. Quando a gente vai dormir, hoje em dia não tem mais aqueles, não sei se alguém tem, né, aqueles despertador que fala, normalmente ninguém tem mais ele, né? A gente tem o nosso celular, que a gente programa a hora que a gente quer acordar, e aí ele desperta. Você tem a escolha de ficar mais 10 minutos ou mais 5, um soneca, ou de parar ele levantar. Então, quando o celular desperta, ele tem até o poder de fazer com que você acorde e abra os olhos. Mas esse alarme não tem o poder de te tirar da cama. Aí vai ter que ser uma decisão sua. Porque ainda que você coloque 500 sonecas, ele não vai vibrar o tanto que vai balançar a sua cama até você cair do outro lado. Então, irmãos, a gente está aqui sempre tocando o alarme. A gente está aqui sempre pregando a palavra. A gente está aqui sempre chamando a atenção para que a igreja acorde, para que a igreja seja despertada. Mas nós precisamos clamar o Espírito Santo. Eu acho que a irmã foi embora. Alguém vai lá para ela não desistir de ir embora, não, gente? Eu não sei se ela foi lá em cima, se ela foi embora. Foi embora? Por causa que a criança estava dando trabalho. Vamos tentar fazer ela voltar, né? E vamos orar para que ela volte. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela Laís, Pai. Pela filhinha dela. Senhor, nós nos alegramos porque ela veio hoje aqui cultuar o Senhor. Pai amado, que nada seja impedimento para que ela ouça a sua palavra, para que ela, Senhor, venha, Deus amado, levar o que ela veio buscar aqui nessa manhã. Nós colocamos a vida dela nas tuas mãos. As irmãs que foram lá acompanhar, que sejam um instrumento do Senhor, Pai, para que a traga de volta. Não sei se ela ficou com vergonha, se a criança estava atrapalhando, se ela se irritou, eu não sei. Mas o que entrou no coração dela, eu peço agora que o Senhor coloque as tuas mãos. Amém. E a traga de volta. Amém, Jesus? Então, irmãos, cada vez que a gente está pregando aqui, a gente está falando para nós mesmos, porque nós precisamos não só acordar, mas despertar. Nós precisamos sair do lugar. E
E nós estamos nos últimos tempos, mais do que nunca, essa palavra é necessária. Palavra que estava falando desde de Jesus, o apóstolo Paulo, e a gente continua falando, só que eles estão há mais de 2000 anos antes de nós. Imagina o quanto nós estamos próximos dos últimos tempos. Nós temos visto na internet, nós temos visto na televisão, nós temos visto a guerra, nós temos visto o que está acontecendo com Israel. Agora nós vimos um acordo de paz. Então, tudo isso diz muita coisa. Que nós não vamos pregar escatologia hoje, mas tudo isso diz muita coisa, tudo isso mostra muitos sinais. O que está acontecendo, a violência, tudo que está acontecendo diz para nós que realmente nós estamos nos últimos dias. E isso é urgente. E aí, como que a gente tem vivido à luz dos últimos dias do Senhor? E talvez você fale, mas isso daí, Tânia, isso daí você está falando desde quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, e até hoje Jesus não voltou. Irmãos, eu não sei quando Jesus vai voltar, ali que nós vamos vê-lo face a face, mas a gente não sabe qual é o nosso último momento de vida, a qual nós vamos encontrar com Jesus também. Então, nós precisamos viver a nossa vida todos os dias, à luz dessa vida, à luz desse encontro. Glória a Deus! Nós precisamos viver dessa forma, irmãos, para que a gente possa se aproximar do Senhor. E eu não prego essa palavra como, olha, a gente precisa despertar para a gente não ir para o inferno. Nós não podemos ter essa mentalidade, eu preciso mudar com o Senhor, senão eu vou para o inferno. Não, eu preciso mudar e dar o meu melhor para o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é maravilhoso, porque eu quero reconhecer, porque eu quero corresponder a esse Deus que não fez nada mais, nada menos do que enviou o seu Filho unigênito. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu aqui 33 anos sem pecar. Ele deu a sua vida, Ele foi, como diz Isaías, uma ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a sua boca quando foi julgado, condenado, açoitado, pregado numa cruz. O próprio Deus se permitiu a isso, por amor a mim e a você, para nos dar vida eterna com Ele, para colocar o nosso nome no livro da vida, para cada um que reconhece e crê que Jesus morreu e ressuscitou no nosso lugar, que Ele pagou a nossa dívida. Irmãos, é que a nossa mente é muito contaminada, né? Porque era para a gente viver todos os dias gratos, obrigada, Senhor, porque o Senhor me alcançou, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Nós precisamos despertar para viver o melhor com Ele, para viver o melhor do nosso relacionamento com Ele, para desfrutar de tudo que Ele tem que dar para nós, irmãos. E não porque assim eu sou uma filha interesseira, mas imagina ouvir mais a voz de Deus. Imagina discernir mais de Deus. Imagina provar mais da presença de Deus. Se a gente prova um pouquinho aqui, já é maravilhoso, irmãos. E é óbvio que tem muito mais. Tem um oceano do Espírito à nossa disposição. Tem muito mais. E nós precisamos despertar e viver para Ele, despertar para Ele, porque Ele é digno e amado, e eu quero viver mais com o meu amor. Eu quero passar mais dias com o amado da minha alma. Eu quero passar mais horas com o amado da minha alma. Diferente, por exemplo, de vamos dizer, uma mulher que ela vive pessimamente com seu esposo. Mas ela não pode ir embora dali, porque senão ela não vai ter sustento. Daquela que às vezes está num perrengue lascado, contando moedas. Mas ela disse assim, eu estou aqui com você, meu amor. E juntos nós vamos caminhar. É isso. Nós não podemos ser aqueles que falam assim, olha, eu não posso sair da igreja. Eu não posso largar o ministério. Eu não posso deixar de fazer isso, porque senão o Senhor vai pesar a mão. Porque senão, será que o Senhor vai tirar as bênçãos da minha vida? Será que o Senhor vai me castigar, me punir? Então eu tenho que ficar aqui,
porque senão vai ficar pior. Eu tenho medo da mão de Deus pesar. Não, eu vou continuar porque Ele é digno. Eu vou continuar no meu ministério dando o melhor porque Ele é digno. Eu vou continuar aqui no meio da minha família, que é difícil, que um é diferente do outro e tudo mais, porque é assim que o Senhor ensinou a amar o meu irmão, estar com o meu irmão. Eu vou ficar, porque essa é a família que Deus me deu. E eu quero glorificar o nome do Senhor por essa família. Irmãos, então, nós precisamos estar alertas para o retorno de Jesus, mas para a gente viver aqui para Jesus, não só com medo dessas coisas. A Bíblia nos diz, daqui a pouco eu vou ler os mais versículos, mas a Bíblia nos diz, principalmente o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, como serão os homens nos últimos dias. Vamos abrir, vai? 2 Timóteo 3. Que eu não ia abrir tudo isso, mas vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Ele diz que, antes disso eu vou falar o que Jesus disse. Jesus disse em Mateus 24 que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Então os homens começam a ficar frios, sem amor, coração endurecido. Paulo diz a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha o que diz o versículo 5. Tendo forma de piedade. Como que diz a sua aí? Tendo aparência de piedade, tendo forma de piedade. Sabe o que é forma de piedade? Eu pareço que eu sou santo. Eu pareço que eu tenho uma vida de devoção. Então, tem a forma de piedade, mas negando o poder dela. Então, quem são essas pessoas aqui com todos esses adjetivos horríveis? Eles têm forma de piedade, então eles estão na igreja. Estão dentro da igreja de Jesus. Não precisa falar daqui. Vamos generalizar para você não ficar bravo comigo. Estão dentro da igreja de Jesus. Estava aqui, o Paulo estava falando. Olha o capítulo 4. Versículo 3. Vamos ler do 1. Que ele tá falando para o Timóteo pregar a palavra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência. Exorte com toda paciência. E doutrina, 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, o que a Bíblia está dizendo? Jesus disse, o amor de muitos vai se esfriar. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o aumento da pecaminosidade dentro do coração do homem, quando? Nos últimos dias. Nos últimos dias, eles não vão suportar mais o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, irmão, é a verdadeira palavra. Se eu ficasse aqui pregando domingo após domingo, que Jesus é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, talvez isso daqui não caberia. Mas eu preciso dizer que a vitória já foi conquistada na cruz. Nós já somos vitoriosos. O que nós pregamos aqui é que Jesus vai estar com você nos seus problemas, é que Ele vai te dar sabedoria, que Ele vai te dar direção, que nós vamos juntos orar pela sua situação, e sim, Deus vai vir com livramento, e sim, vai ser dessa forma. Mas diz que nos últimos dias as pessoas vão querer ouvir aquilo que agrada o coração delas, vão ter coceira nos ouvidos, vão querer ouvir e vão ser enganados. Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, tome cuidado para que ninguém vos engane. Nós estamos mais do que nunca na era do engano, mais do que todos os tempos.
As pessoas estão sendo enganadas. E para enganar os cristãos, ele não vai enganar com coisas que na sua cara é um pecado. Há uma sutileza muito grande para que sejamos enganados. Eu estava fazendo unha sexta-feira, ontem, e a moça estava me falando que ela estava no Jabaquara, no ponto de ônibus, e veio dois jovens evangelizar ela. Com o evangelho todo torto. Eles falaram para ela, se ela era cristã, ela é da CCB. E aí falaram para ela se ela crê que Deus é pai, ela disse que crê. Ela falou assim, você sabe que no céu a gente tem uma mãe também? Porque é uma família. Tem um pai e tem uma mãe. Aí olha a misturada. A mãe é a noiva. A noiva é a mãe. E aí ela contou mais um monte de coisa que eu falei, meu Deus. Ela falou, estava assim de jovens, pregando. E ela falou, eles abriam a palavra e mostravam os versículos para mim. Agora ela já chegou e perguntou para ela, você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia? A moça, leio. Agora se ela pega alguém, você lê a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Não, não conheço, então eu vou te apresentar. Entendeu? Ela falou assim, Deus não criou as coisas sozinho, não. A mãe criou com ele. Irmãos. Então, o engano aumenta. Esse daqui, para nós, já está de cara, a gente não ia cair, né? Mas ele vem com sutileza. Por isso, hoje, mais uma vez, o Senhor está nos chamando a despertar, irmãos. Nós precisamos despertar. Não só porque eu não quero ir para o inferno, mas eu quero amar o Senhor. Eu quero ter uma vida frutífera. Eu quero viver o melhor de Deus. E eu também não quero viver prejuízos nessa terra. Como está o nosso viver? E Jesus ensina, e Ele sempre fala, vigiar e orar. Ele não fala primeiro ora e depois vigia. Vigiar e orar. E vigiar é estar vigilante. Como é que é um segurança de uma empresa, de um escritório, de um prédio? Ele tem que estar ligado, ele tem que estar vendo se vem perigo ou não, ele tem que estar esperto. O Senhor está nos chamando para a gente estar no lugar de alerta, no lugar de despertamento. E agora eu vou entrar na palavra. E esta palavra que nós vamos ler agora, o apóstolo Paulo estava escrevendo para os romanos, para falar a respeito dessa vigilância espiritual, para os cristãos romanos. É Romanos 13, do 11 ao 14. E ele diz assim, e digo isso a vocês, que conhecem o tempo, e já é hora de despertarem do sono. Ele está dizendo para quem? Para quem já conhece o tempo, e é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, nem imoralidades, libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Uma palavra de despertamento para os cristãos romanos. Ele, no capítulo 12 de Romanos, ele está falando sobre que a gente precisa, que a gente não pode tomar a forma do mundo, não vos conformeis com esse mundo, que nós precisamos entregar o nosso culto racional ao Senhor. Ele vai falar do uso dos dons espirituais, ele está ensinando o amor, como o amor não pode ser hipócrita, eu não posso odiar o meu irmão. Ele está dando vários conselhos sobre esperança, sobre unidade, sobre eu estar junto alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Está dando conselhos de como a gente viver igreja um para com o outro. O versículo 13 vai falar, o capítulo 13, muitos ensinamentos, como obedecer às autoridades, como amar. E ele começa a dizer que o dia está próximo. Então, diante de tudo isso, ele está dizendo, nós precisamos acordar do sono. Vocês sabiam que vocês já ouviram falar de Santo Agostinho? O Agostinho de Hipona, um grande homem de Deus do século VI. Foi muito usado na Inglaterra. Mas ele não foi sempre assim. A mãe dele era crente, mas ele era um devasso. Devação mesmo.
E a mãe dele orava por ele. Orava muito. Ele tinha até o convívio ali, via o bispo pregando, esqueci, acho que o Ambrósio, mas ele não tinha se entregado ao Senhor. Um dia ele estava passando e ele escuta no quintal da vizinhança as crianças que estão brincando, e as crianças falavam, pega e lê, pega e lê, pega e lê. E ele entendeu que o Senhor estava falando com ele, através daquelas crianças no quintal brincando, falava, pega e lê. Ele chega na casa dele, abre a Bíblia, cai aqui. Cai aqui. Na hora que cai aqui, que ele lê tudo isso, ele então tem os olhos abertos. E a vida totalmente mudada e transformada. Hoje o Senhor está trazendo essa palavra para nós, e que o Espírito Santo esteja, irmãos, aquecendo nosso coração, porque aquele que nos ama nos quer acordados. Aquele que nos ama tem muito para falar com a gente, mas dormindo a gente não vai ouvir. Então, no versículo 11, digo isto a vocês que conhecem o tempo. Eles conheciam o tempo. Eles não eram pessoas leigas. Eles conheciam o tempo. Qual o tempo? O tempo do Evangelho que chegou para eles. Eles antes não sabiam, eles eram gentios, eles não conheciam o Evangelho, alguns eram judeus, mas se converteram ao cristianismo. O Evangelho brilhou nos olhos deles. Eles ouviram de que Deus se fez carne e habitou entre nós, e eles viram o que agora, a luz, a presença, o Espírito Santo com eles, esse Deus que ressuscitou e vai voltar. Eles ouviram tudo isso, eles ouviam Paulo pregando, eles ouviam e sabiam que havia uma promessa de que Jesus voltaria. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou falando para vocês que conhecem o tempo. Então são pessoas que conhecem o tempo, mas se ele fala é hora de vocês despertarem do sono, eram as pessoas que conheciam tudo isso, foram alcançadas pelo poder do Evangelho, conhecem as promessas do Evangelho, mas está, de certa forma, está dormindo. O Paulo está falando porque a salvação agora está mais perto do que no princípio cremos, já passou tempo, imagina para nós. Está muito mais perto do que no princípio eles creram. Está muito mais perto do que no princípio você creu. Faz quanto tempo que você entregou sua vida para Jesus? Então, há aqui uma certeza. É quem conhece o tempo. É quem sabe de todas as coisas. E está dormindo. Talvez sou eu e você, domingo após domingo, quarta após quarta, terça após terça. Talvez somos nós que conhecemos o tempo, que ouvimos tanto de escatologia, que ouvimos tanto sobre o retorno de Jesus, que ouvimos tanto sobre o preparo da noiva, mas que de certa forma nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. E a Bíblia diz que aqui o Evangelho é esse que traz a luz. Nós vamos encontrar com Jesus em breve, irmãos. Mas isso não significa que Ele não está aqui. Em carne ele não está aqui porque ele subiu com carne e o corpo glorificado, mas ele está aqui porque ele é Emanuel, Deus conosco. Ele está aqui através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui, oh irmãos, e nós precisamos acordar. Digo isto a vocês que estão dormindo. E o que significa esse sono? Na Bíblia, o sono, ele sempre vai estar ligado à apatia, ao desânimo, à letargia, à indiferença, à falta de vigilância. Vou ler 2 versículos para vocês. 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, estejamos sóbrios. Vigiemos, estejamos sóbrios. Efésios 5:14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia, tem um alarme tocando aqui nessa manhã, porque Deus tem um novo tempo para nós, porque Deus tem um novo tempo para você, porque o Senhor quer se revelar para você como ainda não aconteceu, porque Ele quer te levar a um nível de intimidade que você ainda não chegou. É por isso que o alarme hoje está tocando, porque Ele está nos chamando, talvez dessa indiferença, dessa apatia. Deus está nos chamando, irmãos. Alguns exemplos de sono na Bíblia que traz. Jonas, quem lembra do Jonas? O Jonas, ele recebeu um chamado do Senhor, não foi? O Jonas, vai para Tarsis, vai pregar o evangelho lá. Mas ele, para Nínive, vai para Nínive, senão ele obedeceu, né?
vai para Nínive pregar o evangelho. Ele não queria pregar o evangelho para aquele povo de Nínive, era um povo muito ruim, ele queria que eles fossem para o inferno. A Bíblia diz que ele não obedece, ele pega um navio, ele vai para Tarsis, ele vai para outro lugar. O que acontece nessa embarcação, irmãos? Ele entra nessa embarcação, tem um espacinho lá embaixo, ele deita lá e vai dormir. Depois de um chamado do Senhor, depois de uma comissão do Senhor, ele vai dormir. E o que acontece? Uma tempestade. A tempestade acontece, as pessoas começam a perder as coisas que têm, começam a jogar a bagagem no mar. Muitas perdas, porque tem alguém que está desobedecendo ao Senhor e que está dormindo na hora de estar cumprindo um chamado que Deus fez. Eles vão tirar sortes, vai saber que é Jonas, ele se entrega. A culpa é minha. Se joga. Mas a misericórdia do Senhor faz com que ele seja engolido por um grande peixe. E lá dentro ele vai se arrepender. E aí o peixe vai lá em Nínive. Vai colocar ele para fora onde ele deveria ir. O que isso poderia falar comigo e com você? O que será que o Senhor comissionou para a gente? O que será que Deus nos falou? O que Ele mandou? Para onde Ele mandou a gente ir? O que Ele mandou a gente fazer? A gente colocou desculpas? A gente teve medo, teve vergonha? Eu não sei. Mas se de alguma forma nós estamos tentando fugir daquilo que Deus pediu para que a gente fizesse, e às vezes a gente foge e está fugindo faz tanto tempo que aquilo já ficou costumeiro. Então, se dá para você tirar uma soneca e dormir em paz. Não é? Dá para dormir em paz. Acho que já até esqueceu. Não esqueceu, não. Só que quando nós estamos vivendo dessa forma, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor também sofrem as perdas. Como ouvimos a Abineri falando ontem, não tem a ver com Deus, tem a ver com as coisas erradas que a gente fez. As pessoas ao nosso redor começam a perder, a pessoa no seu escritório começa a perder, quem está junto, coloca um Jonas no seu barco, ele vai ter prejuízo. Ele vai ter prejuízo. Talvez nós estamos nos barcos de algumas pessoas e elas estão pagando o pato por causa da nossa desobediência, por causa do nosso sono espiritual. Quem sabe nós estamos fugindo como Jonas. Mas eu estou aqui mais uma vez para dizer que é tempo de despertamento. E o Deus que te ama está dizendo, não desce nem nesse barco, não pensa nem duas vezes, não vai nem tirar soneca. E se você tirou, acorda enquanto é tempo e vai fazer o que eu pedi para você fazer. Não é tempo de esquecer o que Deus falou. Um outro caso é de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi muito usado por Deus no começo, ele profetizou, ele foi um bom rei, mas quando Davi aparece na jogada, ele começa a ter inveja de Davi, ele começa a se sentir ameaçado por Davi, ele é muito orgulhoso de si mesmo, ele já começa a achar que ele é um bom rei, porque ele é bom. E nós conhecemos a palavra, ele começa a perseguir Davi de morte. 1 Samuel 26 diz que no meio dessa perseguição, tem um dia que eles estão acampados. E aí Saul dorme, todos dormem, e Davi vai com um ajudante lá no acampamento de Saul. Quando ele chega lá, o Saul está dormindo, com a sua espada enfincada em um jarro. O amigo de Davi fala assim, vamos matar ele, vamos acabar com ele. Davi fala, não vou tocar no ungido do Senhor. Mas ele pega a espada e ele pega o vaso e leva para outro lado. E ele fala assim, olha Saul, só não matei você, porque eu não quis. Porque você é ungido do Senhor aqui, ó. Eu estive aí. Irmãos, e isso sabe o que me remete? Me remete que nós começamos bem, mas nós temos a incumbência de continuar bem. Não é o que começa bem que está ok, é o que termina bem que está ok. Então, aquele que te chamou, aquele que te ungiu, aquele que derramou bênção sobre a tua vida, aquele que te capacitou para tantas coisas, irmãos, nós precisamos sondar o nosso coração. Se o orgulho entrou achando que era a gente, se a arrogância entrou achando que era a gente, se chegou um outro irmão tão abençoado quanto você, ou mais abençoado quanto você, ao invés de você dar glória a Deus pela vida dele, você começa a se sentir ameaçado. Quem é esse que chegou? Será que vai pegar o meu lugar? Será que vai passar? Será que vai ser mais ungido do que eu? Misericórdia, mas essas coisas acontecem. Então hoje o Senhor está dizendo, cuidado.
Ele dormiu e ele só não foi morto por Davi, porque Davi era um homem de Deus e, de novo, por causa das misericórdias do Senhor. E Deus foi dando chance para Saul até que ele, infelizmente, acaba com a sua própria vida. Mas o Deus de misericórdia foi dando chance. Eu estou aqui para dizer que o Deus de misericórdia está dizendo para mim e para você que nós precisamos acordar do sono, porque Ele não quer o nosso mal. Hoje eu estou aqui para dizer que nós precisamos tirar a inveja do nosso coração, o orgulho do nosso coração. Isso, o meu irmão não é ameaça para mim. Eu mais eles vamos ser melhor ainda. Eu tenho que me alegrar com aquele que chegou. Irmãos, quem dera chegue aqui 5, 6, 10 pregadores, aleluia, que eu vou pregar uma vez a cada 2 meses, e vou receber, aleluia. Pastor Carlito sempre diz assim, que vocês pisem, como que é, do teto? Que eu seja o teto que vocês vão pisar, para serem maiores do que eu fui. É isso, mas se há no nosso coração, hoje a gente precisa acordar, despertar. Outro que dorme foi Sansão, ungido de Deus. O anjo veio falar para a mãe dele, que ele ia ser um nazireu de Deus, um consagrado ao Senhor, alguém usado para defender o povo de Israel dos filisteus. Nós conhecemos a palavra, mas ele começa a se perder por causa do amor das mulheres. Ele se casa com uma filisteia, depois ele vai se unir com Dalila, uma prostituta, que vai ser subornada, que vai fazer negócio com os filisteus, para descobrir qual é a razão da força de Sansão. E ela vai perguntar. Por 3 vezes ele mente. Mas cada vez que ele conta uma história, ele dorme no colo dela. E ela chama os filisteus, vem. Olha, ele falou que se o cabelo dele for... Se fizer trança, se fizer isso, se amarrar com corda, cada hora eles vinham. Eu fico impressionada que ele dormia de novo, né? Já viu que ela não era confiável uma vez. Já viu que ela não era confiável 2 vezes. E ainda cai. Ela, mas você não me ama, você mentiu para mim 2 vezes. Olha a cegueira. E ele conta a verdade. A força estava no voto que ele tinha feito, de nunca cortar o cabelo, e aí ele de novo dorme no colo da Dalila. E os filisteus vêm, cortam o seu cabelo, a unção é perdida, ele é levado como prisioneiro, eles furam os olhos dele, Sansão se torna cego, ele começa a rodear e puxar um moinho muito pesado na vida dele. Irmãos, nós precisamos acordar, porque muitas vezes a gente não está entendendo o perigo, a gente está brincando com o pecado. Deus é misericordioso, quando eu pedir perdão, Ele vai me perdoar. Isso se houver um verdadeiro arrependimento, porque remorso não é perdoado. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele é amor e é justiça. Então, gente, o Senhor está dizendo para nós, hoje a gente precisa acordar. Jovens, para de flertar com o pecado. Cuidado com quem vocês falam, cuidado com as músicas que vocês ouvem, cuidado com o lugar onde vocês estão, cuidado com as pessoas que vocês se relacionam. Deus te ama, Deus é de misericórdia, Deus é de poder. Mas há um risco muito grande da gente estar dormindo. Hoje o Deus que ama está dizendo, desperta, desperta. Esse Sansão perdeu a sua unção por brincar com o pecado. Mas que o Senhor hoje renove a nossa unção. Que o Senhor hoje, enquanto você não perdeu, vamos despertar, irmão. Vale a pena deixar o mundo e todo por causa de Jesus. Não há alegria maior. Tem a história de Eutico, em Atos 20, que o apóstolo Paulo pregou muito, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não sei, era de noite. O apóstolo Paulo pregou demais naquela noite, uma vigília. O Eutico estava com tanto sono que ele vai sentar numa janela e lá ele acaba de pegar no sono. O que acontece? Ele cai e morre. Muitas vezes nós estamos aqui. Sentir um soninho na hora da palavra é normal, viu, irmão? Pode ir lá tomar um café, jogar uma água no rosto, ficar de pé, não tem problema. Eu estou falando do sono espiritual. O problema é que ainda bem que essa cadeira é baixinha. Estou falando de coisas espirituais, que a gente às vezes está no lugar do culto, a gente está no lugar da palavra, mas a gente está procurando uma coisa mais confortável, uma brisa.
a brisa lá de fora. E às vezes a gente, mesmo no meio do ambiente da palavra, a gente cai. Mas a misericórdia do Senhor fez com que Paulo fosse lá embaixo, abraçasse e ressuscitasse esse moço e trouxesse de volta. Estou dando exemplos da que a Bíblia fala do perigo do sono espiritual, do perigo da gente não vigiar espiritualmente. No Getsemane, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Vamos orar comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Irmãos, o Pedro, Tiago e João dormiram. Não dá para a gente falar que a gente é espertão. Não dá. É por isso que é vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e se beliscai. Se beliscai. Oh, Jesus. Enfim. Por uma vez, Jesus voltou, eles estavam dormindo. Vocês estão dormindo. A minha alma está angustiada até a morte. Nós vamos orar, Senhor. O Senhor volta, eles estão dormindo. A terceira vez, o Senhor volta, eles estão dormindo. O Senhor fala, agora é tarde. Vamos. Porque já vinham as pessoas que iam prender Jesus. E o que ele fala é, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Como é que está o nosso tempo de oração? Jesus está nos chamando para orar. Jesus está nos chamando para a brecha da oração. A oração é poderosa. É a oração que vai nos deixar fortalecidos no Senhor. É a oração que vai nos levar a conhecer mais o Senhor. É a oração que vai nos trazer mais revelação de quem Ele é. É a oração que vai trazer para nós as estratégias que o inimigo está armando. Mas às vezes a gente não está conseguindo orar. O Senhor está nos chamando que é hora de despertar para o tempo da oração. Nós precisamos despertar, irmãos, para orar. Ora com sono mesmo, ora com fome mesmo, ora sem vontade mesmo. Acorda de madrugada, se arrasta e vai orar, porque o Senhor quer se revelar para nós, irmãos. O Senhor quer se revelar para nós. Esses dias eu comecei a acordar de madrugada. Não tem sido fácil, mas tem sido maravilhoso esse tempo com Deus na madrugada. O Senhor está nos chamando a orar, irmãos. O Senhor está nos chamando a orar. Quarta-feira retrasada, que a oração foi diferente, porque eu tive uma aula aqui em cima. Quando eu desci, eu não aguentei, eu chorei, porque tinham 6 pessoas para orar aqui. Jesus está nos chamando a gente a despertar. Não é tempo de dormir, não é tempo de tirar soneca, nós precisamos orar. Irmãos, talvez nós estejamos adormecidos ouvindo tudo isso. Talvez você estava adormecido e você nem se deu conta. Mas hoje o Senhor está dizendo, vocês conhecem o tempo. Se Ele estava dizendo para os romanos, vocês conhecem o tempo, muito mais nós conhecemos o tempo, muito mais nós estamos instruídos. E que essa palavra hoje nos desperte, porque a nossa salvação está próxima. Que o Espírito Santo hoje nos desperte. O versículo 12, a parte A, ele continua dizendo, porque vai a alta noite e o dia vem chegando. O que diz? O que o Apolo está querendo dizer com a alta noite? É esse mundo mau, é as dificuldades, é o lugar de trevas. O dia está chegando, é o amanhecer da presença de Deus, é o amanhecer do Evangelho, é o amanhecer do retorno de Jesus. Mas eu posso viver esse amanhecer com a novidade do Evangelho, porque o Evangelho é luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e que a luz, irmãos, possa nos despertar. O Paulo está dizendo, vai a alta noite e o dia vem chegando, ou seja, quando o dia amanhece é hora de levantar. É hora de acordar. E o dia às vezes amanheceu e a gente não levantou, não percebeu. O Senhor está se aproximando. Nós precisamos ter consciência da nossa posição. Nós precisamos ter consciência do que está faltando. Nós precisamos ter consciência dessa urgência. Nós precisamos ter consciência, irmãos, que eu preciso ter uma vida santa. Nós precisamos ter consciência que eu preciso ter temor de Deus. Ele é santo. Ele não é um amiguinho da minha escola, Ele é santo. Eu preciso ter temor de Deus. Se falta amor no nosso coração, Senhor, aumenta o amor no nosso coração por você. Se falta humildade em nós, Senhor, nós não queremos ser orgulhosos, arrogantes, Senhor, nós queremos ser humildes. Me ajuda, Senhor, a entender que eu não sou nada e o Senhor é tudo. Nós precisamos temer o Senhor. Senhor, me ajuda a temer. E o que é esse despertar que Ele está chamando? Você está com a Bíblia aberta aí no Romanos 13, que a gente começou? Então, a noite está indo embora. É hora de acordar.
Não, eu vou dormir até às 10, eu vou dormir até às 11, eu vou dormir até o meio-dia, não, o sol está brilhando. Então, como que eu vou despertar? Paulo fala, deixemos as obras das trevas. Ele vai começar a falar agora. Trevas e luz, noite e dia. Deixemos as obras das trevas, é um apelo. Olha, nós precisamos despertar. Eu digo isso para vocês que conhecem o tempo. A nossa salvação está mais próxima do que quando a gente creu. Então, a noite está indo embora. O dia está voltando. Eu preciso acordar como? Deixa as obras das trevas. É um apelo. Eu preciso deixar aquilo que eu sei que eu preciso deixar. Eu não preciso enumerar para mim e para você. Eu preciso, então, deixar as obras das trevas, o que diz o versículo 12. Eu preciso me revestir das armas da luz. Eu preciso me revestir das armas da luz. O que é revestir? Vestir. Vestir do quê? Armas. Estamos numa batalha espiritual. Satanás fica cantando uma canção de ninar para nos distrair, para a gente não perceber o que Deus está fazendo, o que Deus está chamando. E o Paulo está falando, então, gente, a gente precisa deixar essas coisas que está parecendo que está fazendo aqui um hipnotismo e a gente está dormindo. E eu preciso revestir de armas de luz. Por quê? Porque nós estamos numa batalha espiritual e Deus nos deu armas para a gente vestir. Efésios 6 diz sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, que é o escudo que é da fé para apagar os dardos do maligno, a espada, que é a palavra do Senhor. Nós precisamos revestir de todo o evangelho da salvação, da nossa defesa, da pregação. E eu preciso, se eu estiver revestido de armas de luz, o Satanás vai querer me parar, ele vai querer parar a igreja sempre, ele vai querer parar a minha vida e a sua sempre, mas revestidos de arma de luz, eu tenho uma arma para me defender dos ataques dele, eu tenho uma arma para eu atacar ele com a palavra e ele vai fugir de nós. A palavra de Deus diz, resistir o diabo pela fé, e ele vai fugir de nós. O que Deus está falando aqui para nessa manhã, é para um povo que ele ama, e para uma noiva que ele vem buscar. As 10 virgens, era a noiva que ele vinha buscar, sim ou não? Diz que todas tinham azeite, então todas tinham certeza da salvação, sim ou não? O que acontece? Só metade que vai. Quem que vai? Quem tem reserva de azeite. Por que as outras 5 não foram? Vocês lembram? Porque o noivo demorava a vir. Mateus 25. Porque o noivo demorava a vir. E elas adormecerão. Elas adormeceram. Demorou muito tempo, a lâmpada está acesa, o óleo baixou. Acordou. Pediu para a outra, empresta o óleo que a nossa está acabando. Não, senão vai acabar para nós duas, vai comprar. O que elas vão comprar? O noivo chega. O Senhor está dizendo, não é para a gente começar a buscar amanhã, é para a gente começar a buscar hoje. Não é para a gente pensar amanhã, é para a gente começar a pensar hoje. Seguindo aí a palavra, versículo 12, 13. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, nem imoralidade, libertinagem, não em discórdia e ciúmes. Ou seja, eu tenho que viver na luz. Eu tenho que ter a minha vida na luz. E se tem alguma coisa das trevas em mim, eu preciso vencer. E se eu não consigo vencer sozinho, eu tenho meu irmão para confessar o meu pecado, para confessar a minha fraqueza, para dizer, me ajuda, ora por mim, e você vai vencer junto com a igreja que vai te ajudar. Eu preciso viver dignamente, como em pleno dia, sem nada que possa me acusar. E isso vai consistir de arrependimento, de renúncia. 14. E revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Na verdade, essa palavra é muito simples. Acorda todos nós, que sabemos o tempo e estamos dormindo, porque Jesus está próximo. O que eu preciso fazer? Qual que é esse despertamento? Eu preciso deixar as coisas que não agradam a Deus. Eu preciso me vestir da armadura de Deus, entender
Dá para a gente vestir de Jesus? Dá para a gente vestir de Jesus? Pergunta difícil, né? Todo mundo com medo disso. Dá. Revistam do Senhor Jesus Cristo, porque se eu tiver revestido do Senhor Jesus Cristo, eu vou vencer as coisas da carne. Esse revistam, no grego diz, enduste, que é uma imagem de vestir-se como uma roupa. Aqui significa assumir a identidade e o caráter de Jesus Cristo. O velho homem, eu tiro a roupa do velho homem e eu me visto da identidade de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu vou me vestir do que Cristo é: amor, santidade, o seu caráter, a sua bondade. E aí, irmãos, eu vou conseguir me fortalecer e vencendo as coisas da carne. Tem uma frase aí do John Stott que diz assim: vestir-se de Cristo é deixar que Ele envolva a nossa mente, as nossas emoções e vontade, de modo que quando as pessoas olharem para nós, vejam algo do seu caráter. O que as pessoas estão vendo em nós? Para a gente acordar, eu preciso me revestir de Jesus, da minha identidade, para que as pessoas vejam Jesus Cristo em mim. Eu preciso refletir Jesus para o mundo. Não é apenas ser crente. Não é apenas uma camiseta com um versículo. Não é apenas um vocabulário de crente. É uma vida que mostra Jesus Cristo para o mundo. Nós precisamos acordar, igreja. Não por medo do inferno, mas porque Jesus é digno. Porque eu preciso mostrar Jesus para um mundo que está corrompido. Eu não posso me conformar com o mundo que está corrompido. Está tudo num caos. Mas para aquele que ama Jesus, ele pode ser um porta-voz do céu na terra. Está tudo um caos, mas se um crente cheio do Espírito Santo orar, o enfermo vai ser curado. Está tudo um caos, mas um crente revestido de Jesus, ele vai chegar numa família e vai evangelizar, aquela família vai ser restaurada. Está tudo um caos, mas um crente cheio do Espírito Santo, ele vai receber estratégia de Deus de como conduzir a sua empresa e ser bênção para todos aqueles funcionários. Um crente cheio do Espírito Santo, ele vai usar a sua habilidade para abençoar alguém. O mundo precisa de Jesus, irmãos. O mundo precisa de Jesus urgentemente. E nós estamos dormindo. Por isso, aquele que nos ama está dizendo hoje: encha a sua vasilha de azeite. Porque você não sabe a hora que eu venho te encontrar. E você não tem que pensar isso só no dia do encontro. Encha a sua vasilha de azeite hoje. Porque hoje eu vim aqui para dançar com você. E será que a sua luz está se apagando? Hoje eu vim aqui para te renovar. Hoje eu vim aqui para te encher do meu espírito de novo. Hoje eu vim aqui para trazer para você uma nova chance. Hoje eu vim aqui para dizer para você que eu tenho um novo tempo para a tua vida. Hoje eu vim aqui para dizer que eu quero fortalecer a tua fé. Hoje eu vim aqui para dizer para você que o seu desânimo vai acabar. Hoje eu vim aqui para te dizer que eu vivo, eu toco na tua vida. É isso que Ele está chamando. Jesus não vai te puxar do sono, mas Ele está tocando o alarme da palavra dEle e te chamando para vir. Ele está te chamando para se levantar. Ele está te chamando para viver uma vida nova. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Abrindo para encerrar, Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Está aí depois de Salmos, Provérbios. Algumas Bíblias estão Cantares, outra está escrito Cântico dos Cânticos. Capítulo 5. Aleluia. Acharam? Cântico dos Cânticos, Cantares, capítulo 5, versículo 1. O noivo, o esposo, representa Jesus, ele diz: já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. E o amor dele, a noiva dele somos nós, a igreja. Ele diz: eu já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Eu colhi a minha mirra com as especiarias.
Eu comi o meu favo com mel. Eu bebi o meu vinho com leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Aí a esposa diz: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Sabe quando você está naquela assim? Sabe se está dormindo, se está acordado? E eis a voz do meu amado, que está batendo. E o amado diz: deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. E ela responde: eu já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Eu já lavei os pés, como vou voltar a sujá-los? E o meu amado meteu a mão na fresta da porta, o meu coração estremeceu. Mas aqui diz que ele só colocou a mão na fresta, né? E aí eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Eu busquei, mas eu não achei. Eu chamei, mas ele não respondeu. E aí ela vai sair para procurar o amado. Ela vai sair, ela vai perguntar pelos guardas da noite: aonde foi o meu amado? Ela vai apanhar na rua, ela vai chamar as virgens: vamos procurar o meu amado. Ela vai dizer como ele é lindo, como ele é maravilhoso. E depois ela vai encontrar esse amado. Mas eu li essa palavra, fecha os seus olhos para te dizer que o amado da nossa alma está nos chamando para despertar nessa manhã, irmãos. Porque Ele quer nos falar de amor. Porque Ele quer nos falar de amor. Talvez a gente está ouvindo tanta coisa que está roubando a nossa fé. E o Senhor quer estar comigo e com você. Há um tempo de um derramar do amor de Deus que você ainda não conheceu. O amado está batendo a tua porta. O amado está batendo a nossa porta. Que hoje nós possamos nos levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te quero. Entra, Senhor. Entra, Jesus, entra. Eu quero te dizer o quanto eu te amo. Entra, Jesus, eu quero te dizer o quanto eu sou grato. Entra, Jesus. Porque ao invés de eu ficar fazendo a minha lista de murmuração, hoje eu quero fazer para o Senhor uma lista de gratidão. A começar pela maior vitória que o Senhor já fez da minha vida. O Senhor morreu em meu lugar. O Senhor pagou a minha condenação. O Senhor não me deixou e não me deixa sozinho nenhum dia da minha vida. O Senhor é Deus por mim. O Senhor é Deus comigo. Oh, Senhor, hoje nessa manhã, juntos nós queremos nos arrepender, Senhor. Oh, Deus, se ainda sem perceber estamos adormecidos, mesmo conhecendo o tempo, mesmo com tudo isso. Oh, Senhor, hoje nós queremos ouvir o toque do Senhor. Nós estamos ouvindo aqui, nessa palavra, e nós queremos abrir a porta da nossa vida. Nós não queremos te perder mais do que nós já estamos perdendo, Senhor. Nós não queremos perder mais tempo do que a gente já está perdendo, Senhor. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado e a gente não tem correspondido, Jesus? Eu não quero mais perder tempo, Senhor. Eu não quero mais perder tempo. Eu não quero andar fazendo as coisas como um sonâmbulo que está fazendo as coisas, mas está dormindo. Eu não quero, Senhor. Eu não quero participar de uma liturgia do culto como um sonâmbulo. Eu não quero fazer as coisas dormindo mais. Senhor, desperta a minha vida. Desperta as nossas vidas, Senhor. Hoje nós queremos dizer: entra. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Abre a porta hoje da tua vida para o Senhor, irmãos. Esteja disposto a viver um novo tempo que Ele tem para nós.
Esteja disposto, esteja disposto.